Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, é com muita alegria que eu venho anunciar mais uma vez a palavra de Deus. Nesses tempos de isolamento novamente, e por afastamento, das igrejas, fechando as portas, eu venho aqui para poder fazer mais uma mensagem. Não estará sendo um pastor de fora, mas um pastor da igreja, conduzido pela ação do Espírito Santo. Mas Deus me capacitou e eu creio que Deus usará a minha pequena sabedoria, mas cheio da graça de Deus, para edificar a sua vida. Amém? Então a palavra de Deus nessa noite é: Deus guia o povo para o seu caminho. Irmãos, nós vamos ler hoje um texto que se encontra lá em Êxodo, capítulo 13, de 17 a 22. E depois eu estarei fazendo uma interpretação e depois farei uma aplicação para nossas vidas. Amém? Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada no deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Meus irmãos, eu sei o cenário que nós estamos acontecendo atualmente, e é um cenário de muita tragédia, tristeza, mas que no meio dessa tragédia Deus está no nosso meio. Nós não podemos esquecer disso. E aqui nós encontramos uma passagem a qual o povo de Deus já jazia 430 anos escravos, presos em um local, em um país, em uma determinada localização, e essa localização é o Egito, e eles estavam sendo subordinados por este povo, escravizados, torturados, maltratados por este povo. Mas antes deles chegarem aqui, nós sabemos muito bem que José foi o governador ao qual Deus levou José para lá, de uma maneira a qual nós sabemos toda a história, e que não para encurtar o tempo, nós sabemos que José foi até lá, e José se tornou governador, e José poupou a vida de muitos da vida, porque veio uma grande escassez de fome, e José, através da graça de Deus, ele poupou muitas vidas, mas principalmente a vida do povo de Israel, o povo de Deus. Então a família de José foi poupada, e o plano de Deus se continuou fiel. Assim, após o perdão que José teve com o seu irmão, com todos os seus irmãos, José trouxe a sua família para morar no Egito, para poder cuidar deles. E eles vão para o Egito, e lá eles começam a constituir suas famílias, e enfim, eles começam a crescer em números. Mas José morre, e também o faraó daquela época também morre. Assim surge na verdade um novo rei, um rei mau. E nós vemos no livro do começo de Êxodo, desse mesmo livro que vos falo, este rei é um rei que não tinha interesse, não conhecia quem era José, e muito menos queria saber quem era este povo.
e ele começa o quê? Com o medo do crescimento numeroso do povo de Deus no vosso meio, ele teme e ele começa a torturar o povo de Deus para que o povo de Deus diminua. E assim nós vemos toda a história, e vem Moisés, e nós vemos o nascimento de Moisés como foi, até chegar aqui nesse texto. Até antes de chegar nesse texto aqui, Deus havia levantado Moisés, Moisés estava falando para libertar o povo e o coração de Faraó estava endurecido. Mas porém Deus manda 10 pragas, e cada uma com uma força, com uma finalidade. Mas porém, quando chega na 10ª praga, o anjo da morte, quando o anjo da morte passa sobre o Egito, o coração do rei, do faraó atual, ele é quebrantado, vamos dizer assim, no sentido assim, ele é amolecido, e o coração dele liberta, e ele muda de ideia e liberta o povo de Deus. Até que o que acontece? Quando nós chegamos aqui, Deus guia o povo pelo seu caminho. O povo de Deus, ele é levado para o deserto, para ser levado foi liberto, ele saiu do Egito. E o povo de Deus, neste momento aqui, Deus havia acabado de amolecer o coração do rei de Faraó, e Deus novamente endurece o coração do rei de Faraó, o Faraó. Deus novamente endurece. E a Bíblia fala o porquê que ele endureceu o coração de Faraó. Deus fala que ele endureceu o coração de Faraó para que, porventura, para que o povo não se arrependesse, para que o povo não tivesse arrependimento, sabe do quê? Que quando começasse a guerra que haveria de acontecer, ele se arrependesse. Então o que acontece? Deus não somente endureceu, mas Deus levou eles para um caminho mais longínquo. Deus, em vez de levar eles para os caminhos dos filisteus, um determinado caminho, Deus pega e leva eles para um outro caminho. E nesse período que Deus leva eles para um outro caminho, o propósito de Deus é para que eles não temessem para aquilo que iria acontecer. E aquilo que iria acontecer era o quê? Uma guerra. O faraó iria endurecer o seu coração. E faraó iria o quê? Perseguir o povo de Deus. Iria haver um arrependimento daquilo que o faraó fez. E faraó ia lá atrás deles. Mas porém, essa estratégia, esse plano de Deus de levar o povo para um outro caminho, esse plano de Deus de endurecer o coração de Faraó para perseguir o teu povo, a Bíblia fala que porém Deus fez o povo rodear pelo caminho rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e regimentado sobre os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles. Nesse período aqui, Deus, quando eles estavam caminhando por esta passagem, quando eles estavam caminhando por esse trajeto, quando eles estavam caminhando por esse momento, eles encontraram dificuldades. A dificuldade que eles tinham era o seguinte: eles estavam saindo de uma terra escravizados, de uma terra com dificuldades, numa terra a qual eles haviam sofrendo há anos, e que naquele momento Deus havia levantado um libertador para que os levassem e os tirassem dali e levassem para a terra prometida. A paz que outrora estavam abatidos, desanimados, naquele momento, com a voz de Moisés clamando e anunciando a libertação para a vida deles,
Eles ressuscitam a esperança e vão para essa nova caminhada. Mas porém essa caminhada, como eu disse, é uma caminhada por várias etapas, mas porém eles já haviam visto várias coisas da manifestação do poder de Deus, de Jeová, do poder do Deus de Israel, de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Amados irmãos, tudo que acontece em nossas vidas tem um plano de Deus. Tudo que acontece em nossas vidas tem um objetivo para nossas vidas. Tem um propósito em nossas vidas. Tem um plano de Deus para nossas vidas. E tudo que Deus faz não é para a nossa glória, é para a tua glória. E tudo que Deus faz é para que nós reconhecemos o seu poder. É para que nós reconhecemos a tua graça. É para que nós reconhecemos o teu amor. É para que nós reconhecemos a tua soberania. É para que nós reconhecemos o teu amor eterno. É para que nós sejamos mais humilhados e que ele seja exaltado. É que eu venha diminuir e que ele venha crescer em nossas vidas. É para que nós não venhamos se arrepender. É para que nós não venhamos desistir. É para que nós não venhamos se desanimar. E esse texto a qual nós adentramos, Deus está guiando o teu povo. Meus irmãos, nós não podemos esquecer quem está nos guiando. Nós não podemos esquecer de quem é o nosso Deus. Meus irmãos, eu quero dizer que talvez Deus, talvez não, tenho certeza, que talvez o que nós estamos passando o que nós estamos vivendo hoje é isto que aconteceu com o povo de Israel. Talvez tinha um caminho mais fácil, talvez tinha uma maneira mais fácil de viver, talvez tinha uma maneira mais descomplicada para viver, mas porém Deus não quer isso. Deus quer nos levar para o caminho mais longo, Deus quer levar nos caminho mais difícil. Sabe por quê, meus irmãos? Para que quando chegar a guerra, para que quando chegar o dia da aflição, nós não voltássemos para trás. Para quando nós adentrarmos para a dificuldade que existe nesse mundo, nós não se arrependesse e voltasse para trás. Para quando nós viemos as belezas que existem neste mundo, as falsas belezas, as glórias, supostas glórias que o mundo nos oferece, que nós não voltássemos para trás. Então há caminhos que Deus nos leva, que nós não entendemos, e esses caminhos são longos, não são mais simples, são caminhos difíceis. Meus irmãos, talvez nessa noite, nesse dia de hoje, você tenha passado por caminhos difíceis. Você tem passado por coisas difíceis em sua vida. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que aquele Deus que estava lá caminhando com o povo é o mesmo Deus que está caminhando com você hoje. Creia nesta palavra, não na minha palavra, na palavra que você está ouvindo, na palavra que está nas Santas Escrituras. Aquele Deus caminhou com aquele povo, aquele Deus estava com aquele povo, aquele Deus estava lá. E mais aquele Deus ainda está aqui hoje, aquele Deus habita aqui hoje, aquele Deus fala com você aqui hoje. Meus irmãos, então nesta noite, eu quero dizer para você que como que Deus cuida de você, como que Deus ama você, como que Deus mostra o teu amor para você. Meus irmãos, talvez essa caminhada longa, difícil e de várias dificuldades, é porque Deus quer mostrar o amor dele para você, é porque Deus quer tratar com você, é porque Deus quer sentir e quer ver você, é porque Deus quer ver você chorar, quer ver você clamar por ele, é porque Deus quer tratar com você e comigo. Meus irmãos, nós não queremos diminuir, nós queremos a facilidade, nós queremos tudo pronto, nós queremos tudo prático, tudo fácil, mas Deus fala assim, não é fácil, não é fácil, é difícil.
difícil, a obra é difícil, a caminhada é difícil, mas creia em mim, confia em mim, eu te amo, eu te quero, você é meu. É isso que Jesus está falando para você nesta noite. É isso que Jesus está falando para você. José, aqui a palavra de Deus nos fala que José profetiza, José deixa uma mensagem para o povo, dizendo que Deus vos visitaria. Meus irmãos, da mesma maneira, eu digo para você que Deus vos visitará. Meus irmãos, Deus vos visitará. Meus irmãos, José confiava que Deus vos visitaria e vos tiraria eles de lá, que aquilo ali era só uma passagem. José confiava em Deus e de fato Deus havia visitado o teu povo, Deus de fato havia chegado no meio do povo, Deus de fato havia ali ouvido o clamor do teu povo e Deus estava ali com eles. O problema nosso, meus irmãos, é que nós não estamos confiando mais em Cristo. O problema nosso é que nós não estamos mais confiando mais em Deus. Nós temos confiado em carros, em cavalos, em tantas coisas, mas nós não temos confiado mais em Deus, em Cristo. As nossas esperanças têm ficado em madeiras, em tecnologias, e nós temos esquecido que há um Deus além de tudo que nós vemos. Nós temos um Deus a qual Ele é poderoso acima de todas as coisas. Nós temos um Deus que Ele ama. Nós temos um Deus que Ele é justo. Nós temos um Deus que Ele é poderoso, santo, eterno, maravilhoso. E que Ele não é homem para mentir. E que Ele é fiel em suas palavras. Nós estamos esquecendo que existe um Deus assim. E é por isso que o povo está padecendo. É por isso que o mundo está padecendo. Meus irmãos, hoje no meu trabalho eu falei uma palavra, eu falei no meu trabalho hoje com um amigo e depois da reunião junto com os irmãos que eu faço no meu trabalho, que eu disse assim, e eu creio que isso é o problema de todas as nações e de todo o mundo. O problema do mundo, as pessoas não estão com medo do vírus da Covid. Sabe qual que é o medo das pessoas? A morte. O medo das pessoas são a morte. O medo do ser humano não é por causa dela contrair o vírus. O medo dela é a morte. Meus irmãos, sabe por que as pessoas têm medo da morte? É porque as pessoas não sabem para onde elas vão. Elas não têm certeza, é por isso que elas estão apavoradas. É por isso que elas estão desesperadas. É por isso que elas estão abatidas. É por isso que está essa loucura. É por isso que eles estão tentando inventar e criar coisas absurdas. Sabe por quê? Com o medo da morte. Meus irmãos, nós os cristãos, nós não tememos a morte. Sabe por quê? O verdadeiro cristão, ele que é aquele que confia em Deus, é aquele que acredita que Deus cuida dele. O verdadeiro cristão é aquele que acredita que após a morte ele não estará morto, mas ele vive e viverá eternamente na glória com Cristo, o eterno Deus. É isso que nós cremos. A morte é a passagem da vida para a vida eterna. A morte é a passagem da vida para a vida eterna, eternamente ao lado de Cristo, nosso Salvador. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que subiu aos céus diante daquelas centenas de pessoas. Aquele que quando nós pregamos, quando nós ouvimos a Tua palavra, nós fomos quebrantados nossos corações e cremos nele e tivemos o primeiro amor nele e nós mudamos o nosso modo de viver, nós mudamos o nosso estilo de vida, e agora nós vivemos em obediência a esse Deus. O cristão, ele vive não com medo da morte, mas sim esperando o dia que ele encontrará com teu Deus. Meu Deus, meus irmãos, esse é o problema.
Esse é a doença, o pecado que a humanidade tem. Ela está vendo a sua sentença. Porque o salário do pecado é a morte, e morte eterna. Este é o problema do mundo. O mundo não está sabendo lidar com a morte. O remédio, meus irmãos, para isso é Cristo. É Cristo, meus irmãos. É Cristo, somente Cristo. E esses irmãos aqui, neste momento, eles se depararam com uma situação difícil. Eles estavam no deserto. Eles estavam no deserto, em um caminho escaldante. E que nós sabemos que o deserto ele tem dois extremos. De dia, um calor extremo. Um calor que deteriora e que leva até a morte. Se você não tiver bem conduzido e equipado com alimentos e águas e etc. Você pode morrer naquele sol escaldante do deserto pelo dia. Mas porém, à noite é o contrário. À noite vem aquele frio escaldante, aquele frio tremendo. É um frio que, se você não estiver novamente equipado, com as coisas equipadas, devidamente preparado, você também poderá ser levado à morte. Ou num dia, 2 dias, 3 dias, você chegará à morte. Meus irmãos, esta parte, os irmãos chegaram nessa situação. Meus irmãos, Deus tira eles do Egito, onde eles estavam sendo escravizados. E Deus leva eles para a preparação daquilo que eles tinham que enfrentar. Deus leva eles para o deserto. Há alguns teólogos, alguns irmãos que dizem que o deserto é a escola do cristão. Meus irmãos, você já foi para o deserto? Você já foi para o seu deserto? Você já pensou para parar que Deus possa te levar para o deserto? Deus não te levará para o caminho mais fácil, meu irmão. Deus não levará você para o caminho mais fácil, mas sim para o caminho mais difícil. Sabe por quê? Porque se Deus te levar você para o caminho mais fácil, talvez você não dê valor para ele. Talvez você perca a essência dele. Talvez você esqueça do Deus que você tem. E é por isso que Deus nos leva para o caminho mais difícil. Sabe por quê? É para nós reconhecermos sempre a sua graça, sempre o teu amor. É para que nós não vejamos e dizemos assim, eu consegui tal coisa, eu não precisei de Deus. E Deus nos leva para as coisas difíceis, é para nós darmos glórias a Ele. Meus irmãos, a Bíblia fala aqui neste texto, o Senhor ia diante deles. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Quem vai à frente nessa sua caminhada? Quem está na frente da minha caminhada? Quem está na frente da caminhada da igreja? É Cristo, é Deus que está na frente. E meus irmãos, então não se preocupa, irmão, então não teme o que você está passando, mas creia que aquele que está na frente da caminhada é Cristo. É Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, não temas, pois eu estou contigo. Não temas, porque Ele está contigo. Não temas, meus irmãos, não temas, aquele incrédulo, não temas porque você ainda não encontrou Cristo, mas você pode encontrar Cristo hoje. Não temas, não temas, não temas. E a Bíblia fala que este Deus ia diante deles. E que a Bíblia fala que nós sabemos que o dia tem 24 horas. Meus irmãos, a Bíblia, o dia ele é formado pelo dia e a noite. 12 horas, o dia ele é dividido em 12 horas.
Nós vemos aqui, a Bíblia fala que ele estava de dia. A Bíblia fala que durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Paramos aqui. Meus irmãos, durante o dia, lembre que eu falei? Aquele sol escaldante, que poderia levar à morte, que poderia levar a uma... Meus irmãos, eles não estavam somente eles estavam em uma quantidade enorme, milhares de pessoas estavam ali. Crianças, adultos, jovens, velhos, mulheres, adolescentes, jovens, bebês, estavam ali no meio daquelas milhares de pessoas. Meus irmãos, neste momento, Deus aparece novamente diante, meus irmãos, o povo havia se esquecido. Aparece que nós, meus irmãos, nós os cristãos, muitas das vezes, nós temos o costume de esquecer o Deus que nós temos. Nós temos o costume de esquecer o Deus Todo-Poderoso que nós temos. Nós temos o costume de duvidar do Deus que nós temos. Nós temos o costume de duvidar do poder do nosso Deus. Nós temos o costume de achar que nós não devemos pedir que Deus haja no nosso meio. Nós temos o costume de esquecer da mão forte do nosso Deus. E neste momento, Deus que ia de frente deles, Deus que ia na frente deles, Deus via aquele cenário, aqueles irmãos, aquele teu povo passando por aquela situação difícil e Ele havia os levado ali. Deus falou assim: mostrarei a minha graça para vocês. Novamente mostrarei o meu amor por vocês. Novamente mostrarei a minha proteção por vocês. Novamente eu mostrarei a misericórdia para vocês. Novamente, Deus, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, Deus de Moisés, o Deus de José, o Deus daquele povo, Ele manda uma nuvem. Meus irmãos, Ele manda uma nuvem. E a Bíblia fala que esta nuvem, eles protegia-os durante a caminhada daquele sol escaldante. Meus irmãos, você está chorando de dia? Está difícil viver na parte de dia? Tu choras, tu te preocupas, tu sofres. O caminhada está difícil. Sabe que Deus está apacentando o teu coração. Sabe que Deus está abraçando o teu coração, que Deus está aliviando a tua dor. Deus está na frente batalhando por você. Deus está na frente mostrando o teu amor por você. Deus quer que você reconheça que Ele é o teu Deus. Deus quer que você lembre que Ele é o teu Deus e sempre será. É isso, meus irmãos. Mas porém, o mundo, o dia, ele não é só formado pelo dia. O nosso dia, o dia de 24 horas, ele é formado pelo dia, que é o sol, mas também é formado pela noite, que é a lua, a escuridão. E durante a noite no deserto, como eu disse, à noite há um frio escaldante que quer acabar com você, quer esfriar você. Meus irmãos, novamente a Bíblia continua, a palavra de Deus continua. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Oh glória! Meus irmãos, entenda essa palavra. Meus irmãos, de dia eles tinham uma dificuldade para continuar, porque o sol tem o costume de nos deixar fracos, de nos deixar abatidos, de dar uma desidratação de tal forma que, se nós não tomarmos cuidado, podemos levar à morte. Mas Deus vem e os alivia dessa situação.
À noite, o perigo de não saber onde você está andando, o perigo de você pisar em algum bicho, em algum escorpião, em alguma cobra, o perigo de você não saber quem está chegando de um outro animal, os perigos que tem à noite. Mas Deus, além do perigo do frio, meus irmãos, Deus vem como que ele diz? Numa coluna de fogo. Meus irmãos, eu imagino isso. Com uma coluna de fogo, diante daqueles milhares de pessoas ali, aquela coluna de fogo aparece e aquele povo continua caminhando. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, diante desse texto que vos li, que você, meu irmão, minha irmã, para você que ainda não conhece Cristo, para você que não tem ideia de quem é este Deus, eu quero dizer para você, confie nele. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Jeremias, o Deus de Malaquias, Zacarias, João Batista, o Deus de Enoque, o Deus de Sete, o Deus de Silas, o Deus de Barnabé, o Deus de Estevão, o Deus de Apolo, o Deus de Áquila, de Priscila, o Deus de Estevão, o Deus de João, o Deus de Mateus, o Deus de Filipe, todos os irmãos que nós temos na fé, todos estes homens que vos citei, entre outros milhares de homens e centenas de milhares, como diz lá em Apocalipse, dezenas de milhares, meus irmãos, a estes todos santos, eles creram em um Deus chamado Cristo. Meus irmãos, creia em Deus. E todos esses homens que vos citei, todos esses homens, eles foram levados para os caminhos a qual Deus tratou da mesma forma que tratou com o povo de Israel. Deus quer tratar algo com você. Não somente tratar, Deus quer mostrar o poder que Ele tem, o amor que Ele tem por você, a dependência que você tem com Ele. É Ele quem cuida. Como a palavra diz, o trabalho é teu, Senhor. O trabalho é meu. Eu falo, o trabalho é meu. Vem descansar em mim. Descansa o teu coração em Cristo. Descansa o teu coração em Deus. A palavra de Deus é: descanse o teu coração em Deus. O caminho, Deus leva o teu povo pelo caminho dele. Meus irmãos, não se apartem da palavra de Deus. E novamente repito, o problema que está acontecendo no mundo hoje é que o povo perdeu a fé em Deus. E até os cristãos estão esquecendo o Deus que eles têm. O problema do povo é que eles temem não o vírus, temem a morte, porque eles sabem que a ira de Deus está mais perto que nunca para a vida deles. Se homens pregassem mais isso, se homens vos anunciassem mais isso, talvez a nação, o mundo, estaria com uma consciência, estaria lutando e passando por isso tudo de uma maneira mais fortalecida, mais viva e não desesperadora, não alarmante como está acontecendo ultimamente. Que Deus lhes dê graça e que a palavra de Deus, que é uma palavra um pouco mais mansa, uma palavra mais
mais calma, que é uma palavra para que Deus venha falar no teu coração nesta noite. Que a graça de Deus esteja na sua vida. Amém.